Olá, bom dia, louvado seja Deus, amém? Estamos em mais um vídeo do Relógio de Oração, essa jornada maravilhosa que Deus está fazendo nós conhecermos um pouco mais e podermos comentar a respeito do nosso entendimento sobre as Escrituras. Chegamos a Atos capítulo 22, aqui Paulo vai fazer um discurso depois de ter sido preso, né? Porque se levantou um motim na cidade com muitas falsas acusações a respeito de quem ele era, a respeito do que fazia, e os judeus tentando apedrejá-lo e matá-lo. O tribuno veio com os centuriões e procurava entender o que estava acontecendo. É interessante que nós vamos ver mais uma vez aquela barreira de separação entre judeus e gentios, a questão da religiosidade, que é um mal em toda e qualquer esfera humana. A religiosidade separa os homens, a religiosidade sedimenta os homens, né? Faz com que os homens, eles muitas vezes tenham ações que, racionalmente falando, são inconcebíveis, são inaceitáveis. Nós vamos ver também a questão da cidadania romana, algo que era muito, na época de Jesus, na época de Paulo, era, vamos dizer assim, uma coisa muito importante, amém? Então Paulo aqui no seu discurso, ele vai trazer muitas verdades importantes e na verdade ele vai falar um pouco a respeito do seu testemunho, de como ele nasceu de novo, de como Jesus apareceu a ele, de como Jesus era o Messias e como Jesus o comissionou, né? E às vezes, quando nós falamos do nosso testemunho, as pessoas não acreditam. Aqui os judeus vão ficar irados, porque Jesus tinha uma mensagem para todo mundo, e não somente para um povo específico. Jesus ele tinha uma mensagem universal, e não somente uma mensagem para um grupo de pessoas. Jesus morreu por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a verdade da palavra de Deus, amém? Então Paulo vai falar aqui a respeito do seu nascimento, vai falar a respeito da sua criação, vai falar a respeito da sua instrução. Foi instruído aos pés de Gamaliel, né? Um mestre muito conhecido e extremamente zeloso da lei dos judeus, amém? Então ele vai falar também um pouquinho a respeito de como, através do zelo, sem conhecimento, ele perseguiu os cristãos, levando a mortes, prendendo, metendo em prisões, tanto homens como mulheres, né? E o sumo sacerdote ali conhecia a história de Saulo de Tarso. Ele era testemunha dessas coisas, né? Mas ele diz que quando foi a Damasco, com autorização, né, aconteceu que indo, versículo 6, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque todo aquele que persegue um cristão, todo aquele que julga um cristão, todo aquele que faz mal a um cristão, está perseguindo, está julgando e fazendo mal a Jesus. Jesus disse: olha, quando vocês deixaram de visitar aqueles que estavam presos nos hospitais, ou negaram um copo de água, ou um prato de comida, vocês negaram a mim. E os discípulos ficaram atônitos sem entender aquilo. Então, quando Jesus aparece a Saulo, ele pergunta: por que você me persegues? E é interessante nós aprendermos isso. E ele não sabia quem era. E Jesus respondeu para ele: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo não viram, na verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. É interessante, vem vários, Jesus se dirige a um escuta a voz, os outros não entendem. Irmãos, que coisa tremenda é o Evangelho de Cristo Jesus. Então logo que ele escuta essa voz, logo que ele entende quem é Jesus, ele o confessa como Senhor. Ele se coloca nas mãos de Jesus e ele vai ter uma mudança radical na sua vida, porque não adianta nós chamarmos Jesus de Senhor, Senhor e não fazermos o que ele nos manda. Amém? Ele disse aqui, versículo 10, então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. A vontade de Deus nós nos conhecemos de imediato. Não, é passo
a passo, jornada após jornada. Como ele disse, né? Sei somente o que me espera de cidade em cidade. O Espírito Santo vai revelando de cidade em cidade. O Espírito Santo vai revelando dia após dia. O Espírito Santo vai nos conduzindo para o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nós fazemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não somos mais o dono da nossa vida. Nós não temos mais o direito de fazer escolhas independente da vontade de Deus, de ir a lugares independente da vontade de Deus, de falar independente da vontade de Deus. Não, nós precisamos agora conhecer a palavra, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, para que tudo que nós façamos, mediante ações, mediante palavras, nós venhamos a fazer em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. E é interessante, quando ele chega em Damasco, um discípulo chamado Ananias, varão piedoso, tinha bom testemunho de todos os judeus, veio ter com ele e disse: Saulo, irmão, recobra a vista. Naquela mesma hora eu vi, e ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade, vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Que chamado tremendo, que chamado maravilhoso, específico. Saulo iria conhecer a vontade de Deus, iria ver a Jesus ressurreto e iria ouvir a palavra da sua boca. E olha que Jesus já estava assunto aos céus. Mas as visões que Paulo tinha de Jesus, elas eram reais. Ele diz, no que tange a ceia, né? Eu recebi o que aprendi, porque o Senhor mesmo me ensinou. Paulo não recebeu o evangelho de homens, como ele diz em Gálatas, mas foi o próprio Jesus que anunciou a ele essas verdades, que ele nos escreveu e que nós vamos estudar nas suas cartas aqui. Então é importante considerar a mensagem desse homem, né? Porque os judeus não consideraram. Os judeus o perseguiram, os religiosos não consideraram. Os religiosos os perseguiram desejando matar. Então vejam que coisa interessante, né? Vem a mensagem, né? E diz que ele não deve se deter, né? Diz que ele deve fazer com que as pessoas invoquem o nome do Senhor, né? E ele diz o que depressa, e sair apressadamente, porque não receberão o testemunho acerca de mim. E ele diz, olha, eu estava quando Estevão foi apedrejado. E é interessante, no versículo 21, que Jesus disse para ele, vai porque ele de enviar-te aos gentios. De longe, quando os judeus escutam isso, que ele iria ser enviado aos gentios, irmãos, eles jogam areia para cima, eles querem passar por cima da corda humana dos soldados romanos, eles querem rapidamente, né, matar aquele que disse que Deus agora estava enviando a salvação aos gentios. Que coisa horrível é ser religioso, que coisa horrível é ser um extremista radical, zeloso, mas sem entendimento, zeloso, mas somente nas buscas dos seus próprios interesses. Não, nós precisamos ter zelo, nós precisamos ter zelo segundo a palavra de Deus, segundo o amor de Deus, segundo a vontade de Deus. Amém? Como Paulo diz, escrevendo aos Romanos, no zelo não sejais remissos, mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém? Como nós precisamos ser fervorosos, servindo ao Senhor. E é interessante que o tribuno vai subir com ele, né? E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava, é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, diz-me, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Ou seja, o tribuno não era cidadão romano, ele teve que pagar para ter aquele direito, para poder galgar aquelas posições e para poder ser um representante de Roma, um juiz de Roma. Ele teve que comprar, ele teve que pagar, e pagar uma grande soma de dinheiro, muito dinheiro mesmo. Paulo não, ele disse, eu sou romano de nascimento. E o tribuno temeu, os centuriões temeram, só quem não temeram foram os religiosos. Amém? Mas louvado seja Deus, porque Paulo vai ficar preso, mas logo na sequência, Paulo vai ser apresentado perante o Sinédrio e vai continuar fazendo a sua defesa, anunciando Jesus Cristo ressurreto. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que cremos, o poder de Deus para a nossa salvação.
Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que essa palavra encontre lugar no seu coração e que você possa fazer a vontade de Deus, ainda que você venha a perder alguns amigos, a ser perseguido por alguns religiosos. Vale a pena servir a Deus de todo o coração. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tenha um bom dia.